Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de conversão de energia. A gente vai continuar então com as nossas máquinas de corrente contínua, né? E antes de falar das duas máquinas que faltam, que a gente vai falar hoje, né, da série e da composta, eu deixei aqui um exercíciozinho que mostra aquela construção da curva de regulação de tensão para máquina shunt, né, ou paralela, que é autoexcitada. Então, ele fala um pouco aqui de tensão máxima e mínima, da resistência, igual aquele exercício que a gente fez de traçar a reta e tudo mais, né? Mas depois ele vem aqui e faz a curva de regulação ignorando a reação de armadura, né? Que é só ir descendo aqui os tracinhos, né? Como aqui é EA, a gente tem aqui a queda, a gente consegue tirar o VT, né? É fácil. E depois ele faz com o triângulozinho, igual eu mostrei lá, para considerar a reação de armadura. Então eu vou deixar só aqui se alguém tiver mais curiosidade, também para entender melhor também, não sei se aquela explicação ficou tão fácil a parte visual. Aí fica aqui a construção das duas curvas aqui, meio que passo a passo, e a comparação delas aqui no final. Com caso com número, que fica mais bonitinho, beleza? A aula de hoje vai ser um pouco mais curta, essas duas máquinas são um pouco mais simples de entender, né? E também a gente já discutiu reação de armadura, já discutiu as outras coisas nas outras aulas, então a gente já vai usar muita coisa que a gente já tem. Então fica mais fácil de explicar. Bem, então a gente vai falar dos últimos dois geradores que a gente pode aqui fazer com a máquina de corrente contínua. O gerador série e o gerador composto. Então vamos começar com série, né? Qual que é a ideia aqui do série? Que a gente vai ter um circuito só aqui, né, ligado em série, e esse enrolamento de campo, né, vai estar ligado junto aqui com a minha armadura, ou seja, a corrente de armadura vai passar. Então, esse cara vai ter que aguentar essa corrente de armadura que vai estar lá com a carga e ainda vai produzir o campo, certo? E exatamente por causa disso, ele tem que ter uma bitola maior e ele acaba gerando um custo maior, né? Porque é um fio que tem que aguentar essa corrente. Aqui tem só as equações, né? Como está tudo em série, é só uma corrente, né? E as quedas de tensões é bem tranquilo também de obter. E a curva de regulação dela, como também está em série, é fácil de obter, né? A gente tem o VT, o EA e esses valores aqui, né? Como o IA, nesse caso, vai ser igual ao IF, porque é a própria corrente que está passando lá, né? Primeiro, obviamente, a gente está ignorando a reação de armadura, igual a gente fez nos outros, né? Então, sem reação de armadura, basta fazer isso daqui. E aí aqui eu tenho que esse cara vai ser a queda de tensão em cima de RA e RSR, que é a resistência séria ali, né, do enrolamento. Eu sei que o resto é o VT. Então é a mesma coisa, eu vou andando aqui nessa curva e eu vou obtendo o valor de VT graficamente. Eu consigo montar a minha curva aqui, VT por IA, que nesse caso IA igual a IF, né. Bem, e se eu levar em conta a reação de armadura, né? Bem, basicamente agora vai ter uma queda de tensão adicional lá, porque eu estou diminuindo o meu campo, né? É a mesma coisa que a gente fazia antes, seria equivalente a diminuir a minha corrente de campo, então eu vou diminuir a tensão induzida. E aí é isso que está falando aqui, né? Então basicamente o que acontece é que você desloca mais para cá, na hora que você for pegar o ponto, do quanto você tiver de efeito, que geralmente eles dão isso daqui, porque também dá para saber pela construção da máquina e tudo mais, pelo ponto de operação nominal da máquina, né? Então, isso aqui dá para ser conhecido, principalmente se não tiver a compensação, mas se tiver também dá para saber. E aí, para fazer essa curva de regulação, basta ir fazendo a mesma coisa, lembrando de descontar esse F. E aí, se a gente fizer isso, né, a gente vai chegar nessas duas curvas, né? Se eu tiver a minha curva de carga aqui, né, do RL, eu vejo que sem a reação de armadura eu vou ter um valor maior, e com a reação de armadura eu vou ter um valor menor, que é exatamente igual antes. Isso aqui acho que é a máquina mais simples aqui de olhar como ela funciona, porque está tudo em série. Então a análise fica muito fácil. E aí, da mesma forma como as outras, né, o ponto de operação é a intersecção entre a curva de regulação, que foi que a gente calculou, e a característica da carga, que é aquela curva que está relacionada com o RL aqui, certo?
E aí, para valores que têm uma resistência muito alta, esse gerador CC, né, trabalhando nessa área aqui, só vai conseguir dar valor baixo de tensão terminal. Ele precisa ter uma resistência menor aqui para funcionar. Bem, isso daí é o do série. Qual que é, então, o do composto, que é o último que a gente vai ver, né? Ele usa uma combinação dos dois para tentar eliminar a queda de tensão que a gente tem naquela resistência de armadura e a reação de armadura, ou seja, aquelas coisas que faziam nossa tensão cair, a ideia aqui é combinar esses enrolamentos para tentar manter uma tensão no funcionamento melhor, né? Mas a gente vai ver mais para frente, nessa aula mesmo, que dependendo do projeto que eu tiver, eu vou ter uma regulação diferente e a gente consegue saber o que a gente está fazendo só de mexer no enrolamento. Então a gente vai saber como vai funcionar a curva de regulação. Aqui que é importante saber também, que o enrolamento do campo shunt, né, que é o paralelo, vai ser o principal criador de campo, né, ele que importa mais. Por quê? Porque ele tem muita espira, e por mais que ele tenha uma seção transversal mais baixa, né, e ele vai ter uma corrente muito menor porque não vai passar a corrente da armadura, como ele vai ter várias espiras ali, ele vai conseguir gerar um campo maior, ok? Então aqui ficaria a ligação, né? A gente tem duas opções aqui que também vai depender do projeto, o que você vai preferir fazer, né? Você pode fazer o composto curto, né? Que daí o meu série está ligado depois do shunt, né? Que até essa parte é o shunt normal que a gente tinha e depois eu conecto o série. Ou eu já ligo o série direto com a armadura e coloco tudo isso em paralelo aqui com o nosso shunt. Vai depender também do projeto, os dois são viáveis. Principalmente se a gente lembrar que essa corrente aqui, né, que vai vir para cá, ela é pequena. Então, nesses dois casos, a corrente que vai passar pelo série e que vai estar no campo série e que vai estar na armadura, elas são muito próximas nesses dois casos. Então, não faz tanta diferença assim. A maior diferença está na polaridade, que eu também vou falar, e nesse projeto do campo série para ter os efeitos que a gente quer. Bem, então o que acontece? Quando eu tenho os fluxos se somando, né, desses dois enrolamentos, porque eu vou ter o enrolamento aqui série e o shunt, né? Então eu posso ligar eles com campos juntos, ou eu posso inverter o série. Eu vou falar só de inverter o série porque a gente vai sempre querer manter o shunt correto, né, para a máquina, porque o shunt é o principal criador de campo. O série é que está compensando os efeitos. Então eu vou falar sempre da polaridade dele. Então, quando a gente tem eles se somando, a gente tem o que a gente chama de composto aditivo, né, ou acumulativo. E quando eles estão subtraindo, a gente tem o subtrativo ou diferencial, né? E aí, naquela nossa formulazinha lá que tem a tensão induzida, a gente teria aqui então mais ou menos os dois fluxos, porque agora a gente tem dois fluxos diferentes trabalhando, né? O shunt e o série, ou paralelo aqui, né? Bem, se a gente fosse fazer o modelinho dos dois também aqui, não é nada muito absurdo, né? A gente pode olhar para a tensão e para a corrente aqui, né? Então, se eu fosse olhar aqui o VT, eu ia ter que a tensão em cima desse cara. Ou então a tensão tirando essa queda de tensão, ou em cima desse cara tirando essa queda de tensão. Que é basicamente o que está aqui. E eu posso olhar também para a corrente, né? Que ela vem aqui, separa em duas. E a mesma coisa aqui, né? Posso ter esse VT aqui como sendo toda essa tensão, ou essa tensão aqui, né? Vou ter essas correntes, que eu ainda vou ter essa divisão do IA para a parte que vai para carga e para a parte que vem para cá, né? Mas agora lembrando que o IA passa pelo meu campo série. Então também não tem nada demais. Mas de novo, essas duas coisas aqui vão depender um pouco mais do projeto. O que a gente está mais interessado é na polaridade e no quão forte é o enrolamento de campo. Vai ficar mais claro essa parte agora. Então, mesmo se a gente tiver mais uma queda de tensão, porque a gente está colocando mais um enrolamento lá, né? A gente não está mais comparar. Se a gente for comparar com o paralelo, né? A gente está colocando agora o shunt, o série também. Então a gente já tem o shunt e agora vai ter a queda de tensão também no série. Mas mesmo com essa queda, a gente ainda pode ter um fluxo maior. Tipo, eu posso ter uma tensão terminal maior. Porque se eu tiver um fluxo que além de aditivo compensa bem esses defeitos, com um campo série bem projetado, eu vou ter um fluxo total maior. Ok? Além disso, a queda de tensão no série é pequeno, porque como ele tem que aguentar a corrente de armadura, né, ele tem pouca espira.
o que tem de maior ali é a bitola do fio, por isso que fica mais caro de fazer essa parte série. Bem, e aí vem isso que eu estou falando. Então o enrolamento série ele pode ser dimensionado no projeto, mesmo quando você vai montar a máquina, para compensar, né, de forma aditiva primeiro, depois a gente fala da subtrativa. Tanto a queda de tensão do RA e A, que sempre vai causar aquela queda de tensão na minha regulação de tensão, né? Mesmo se a gente ignorar a reação de armadura, se a gente lembrar lá da independente, que é a mais usada até, a gente lembra que essa queda que faz a minha tensão ir caindo conforme aumenta a corrente da carga, certo? Porque a corrente da carga está ligada aqui no IA. Então, esse enrolamento sério ele pode ser dimensionado para compensar essa queda e a reação de armadura. E aí a gente tem aqui de 3 jeitos, né? A supercomposta, a plana e a subcomposta. Então, primeiro a supercomposta. Qual que é a ideia? O enrolamento sério ele foi projetado de um jeito que ele compensa totalmente a queda de tensão na armadura e o efeito de armadura e ainda dá mais campo para a máquina para a tensão terminal ser ainda mais alta. Então, se a gente tivesse aqui o valor aqui que seria, por exemplo, se o EA ficasse fixo, se tivesse um valor fixo, que seria, por exemplo, no caso do independente sem queda de tensão, a gente vê que ele consegue subir antes de voltar a cair por causa da queda de tensão. Então, ele trabalharia com uma tensão até maior. Qual que é o outro caso? É o plano. Então, o que ele faz? Ele compensa os dois efeitos, da queda de tensão na armadura e a reação de armadura. Então, ele vai compensar os dois, foi projetado para isso, e aí a tensão vai subir um pouquinho e depois vai voltar a cair. Okay? E é importante mostrar aqui também que varia pouca tensão, igual lá no independente. E o último é o subcomposto, que basicamente ele não vai conseguir compensar totalmente os efeitos, ele vai compensar só um, ou só outro, ou só parcial de cada um. Vai depender também do projeto. Então a tensão vai cair mais do que os outros, mas como eu tenho o cara série lá, que já está ajudando, ele vai cair menos do que o shunt. Então ele não vai ter esse efeito aqui do shunt, inclusive de ter desmagnetização depois. Ele vai só cair mais, ok? Então ainda daria para usar, mesmo se for uma máquina que às vezes não foi feito com esse projeto, mas tem a possibilidade de ligar assim, ainda funcionaria. E aí o último, né, é o subtrativo. Então eu posso pôr o série ao contrário. Então o que está acontecendo? Ele vai reduzir ainda mais a tensão terminal. E aí por dois efeitos, né? Primeiro porque ele vai ter a queda de tensão lá, e ele não vai estar mais compensando. E por causa da desmagnetização, porque eu literalmente vou ter um fluxo num sentido, e aí eu vou pôr esse outro fluxo no sentido contrário. O meu fluxo total da máquina vai diminuir. Mesmo esse fluxo sendo muito menor do que o do shunt, ele vai atrapalhar. Então, por que a gente faria algo do tipo? Porque ele tem essa curva aqui, que está indicada aqui, ó. Ele tem um I quase que constante no nominal. Então eu posso usar essa máquina aqui como se fosse uma fonte de corrente constante. Porque mesmo eu variando bastante a tensão, né? Olha aqui o quanto que eu estou variando aqui. A gente lembra lá do gerador shunt que esse valor aqui essa variação não é tão pequena aqui. É bastante essa barriga da curva. Então mesmo com essa variação, a minha corrente fica bem comportada perto de um ponto ali. Então a gente pode usar ele como corrente constante. Ou seja, depende do projeto. Eu posso ter, né, aqui colocando todo mundo junto, dependendo do projeto que eu tiver, eu tenho a flexibilidade de ter diferentes regulações de tensão aqui, né? Então a supercomposta, a composta flat, né, ou plana, e a subcomposta. E aqui é diferencial. Beleza? E aí aqui tem como que a gente olharia para isso, né, se a gente fosse fazer esse projeto. A gente vai olhar lá a força eletromagnetomotriz, né, delas. E aí aqui a da parte série é mais ou menos, porque eu posso ter ele a favor ou contra o meu fluxo, né? O shunt vai estar positivo, como eu disse. Essa daqui é a reação de armadura, que vai depender lá da minha corrente de campo, né? E aí eu consigo chegar aqui, então, numa relação aqui que vai só falar para mim o quanto que eu tenho que ter de enrolamento, né? Quantas espiras eu tenho que ter no enrolamento série em relação ao meu shunt. E levando em conta, né, esse efeito que vai ter também desmagnetizante da reação de armadura. E só de mudar esse valor aqui,
eu consigo saber se eu vou trabalhar como supercomposto, plano ou composto. Então, por exemplo, se eu quiser compensar somente a reação de armadura, né, só a parte RA, eu sei que o meu enrolamento série vai ter que ter esse valor aqui, ou seja, eu não vou compensar a queda de tensão no RA e A, só vou compensar esse cara. Então, eu vou ainda ter um número baixo de Spira. Beleza? E sempre vai ser um número baixo, né? Porque a gente vai sempre comparar aqui com a parte do campo. E a ideia nunca é que a série tenha muito enrolamento, porque ele é muito caro, porque a bitola é grande. Mas um pouco que você vai mudar nessa quantidade de Spira por polo, já vai ser o suficiente para transformar de sobrecomposta para supercomposta para subcomposto, por exemplo. Entendeu? Então, basicamente seria olhar para essas correntes aqui, saber que vai depender do número de Spira, e com isso fazer o projeto. É bem simples. Então, basicamente a aula hoje era isso, né? A gente sempre lembrando, que eu falei que eu ia falar isso em toda a aula, como a gente está falando de gerador, o que importa pra gente é a curva de regulação. Então eu mostrei lá o da série, que é o mais simples que tem de se obter, né? Então tá aqui o VT por IA, e mostrei como que a gente constrói essas curvas aqui, né? Do VT IA. Então seria basicamente isso daqui, de mais importante na aula. A gente não entrou em detalhes ali da conta de como montar, mas é basicamente igual nos outros casos. Bem, a aula era basicamente essa. Então a tarefa que eu quero para vocês agora é que vocês peguem as curvas, né? E aí, aqui vocês não precisam colocar as três, né? Você pode escolher a mais usada ou uma delas que vocês acharem, mas tem que ter a diferencial. E aí pega também a série, o shunt e o independente. E eu quero que vocês pesquisem aplicações de cada um desses tipos. E aí vocês tentam associar nessa discussão de vocês dessas aplicações a curva de regulação que a gente viu para cada um com essa aplicação que vocês acharam aí na internet para ver se faz sentido e discutir o porquê que é feito desse jeito. Beleza? Bem, aí com isso a gente acabou então o gerador. Aí na próxima aula a gente vai falar de motor. Então a gente já viu um pouco, né, da parte de motor, a gente vai ver o que tem de diferente na estrutura básica, de característica. E aí a gente já vai falar de dois tipos, do independente e do paralelo. Porque daí, na última aula que a gente vai ter antes da prova, a gente vai falar dos outros dois tipos de motores que a gente tem, né, que é exatamente igual aqui, o sério e o composto. E a gente vai falar também de alguns dispositivos de proteção e de controle de motores CC, ok? Vai ser basicamente isso daí. E aí depois, na outra aula, né? Na última semana lá antes da reavaliação, a gente faz a nossa segunda prova. Bem, então era basicamente isso. E qualquer coisa, lembrem que vocês sempre podem me mandar um e-mail. Então, beleza? Falou pra vocês e até a próxima.